Na atualidade, observa-se cada vez mais a necessidade de estudar e compreender os impactos do sofrimento mental, uma vez que nos últimos anos houve um aumento significativo dos casos de doenças psicológicas e a diminuição da qualidade do bem-estar, com o agravo da pandemia. Dessa forma, a gente tenta analisar os vários setores que influenciam o sofrimento mental, como o setor biológico e o modo de vida individual e coletivo. Para iniciar a análise de toda a esfera do sofrimento mental, vamos começar pensando no contexto biológico, individual. Há exemplos de estudos que indicam os índices de suscetibilidade para o desenvolvimento de transtornos depressivos devido a fatores genéticos e hereditários. Apesar de não serem reconhecidos por genes específicos, ainda assim buscam na linhagem biológica formas de explicar os diversos fatores que influenciam a essa suscetibilidade. Não só explica os distúrbios e transtornos, mas também a forma que a pessoa pode reagir e interpretar as situações do dia a dia, tornando alguns mais suscetíveis ao estresse. Segundo estudos, existe uma relação entre estresse e ansiedade. O estresse seria o estado de perturbação da homeostasia que desencadeia o aumento de adrenalina no corpo humano, na parte fisiológica e psicológica. Os estressores são eventos ou estímulos que provocam ou induzem ao estresse, assim aparecendo de maneiras diferentes ou intensidades diferentes, no decorrer da sua vida ou até mesmo no dia a dia com as suas relações sociais com as outras pessoas. Mas entendendo que em altas doses de estresse, o efeito passa a ser desorganizador no corpo. Após o estresse, pode ser dividido a um nível comportamental imediato, no fisiológico com alterações do organismo devido à ação de neurotransmissores como, por exemplo, a noradrenalina, a serotonina ou a dopamina, e outros também, que afetam diretamente no funcionamento das células neurológicas e, posteriormente, das demais do corpo humano. Apesar de tudo que foi abordado, a esfera biológica e individualista não é suficientemente complexa e nem abrange a todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento do sofrimento mental na sociedade contemporânea. Assim, é necessário discutir, além do indivíduo, as relações sociais, incluindo o modo de produção vigente e como impacta a problemática. A determinação social, o processo de saúde e doença, é compreendido por um processo dialético de análise que considera não só os determinantes, como as condições de trabalho, a moradia, a disponibilidade de alimentos, o estilo de vida, as condições genéticas e os fatores psicossociais, mas também o modo de produção capitalista como um estruturador, com caráter histórico e social a esses determinantes. O capitalismo da nossa sociedade se adequa aos moldes do neoliberalismo, determinando o estado mínimo, mas também a priorização dos interesses do mercado. Observa-se isso na atuação do Estado brasileiro e de muitos outros no mundo durante o período de Covid-19, onde existiu a discussão que dava mais importância para a economia do que para a saúde e bem-estar dos cidadãos. Assim, resultou em um estado de vulnerabilização global, fragilizando o corpo e caráter social das populações. Esse avanço do neoliberalismo corrobora com a ineficiência das políticas públicas e ações governamentais do Estado, que são voltadas à população para novamente beneficiar os interesses do mercado, que lucram com a desigualdade e a miséria da população. Desse modo, discute-se como os aparatos estatais se configuram na atualidade. Assim, a organização social é aquela que se comporta de acordo com a sua instrumentalidade, agindo para a obtenção de um objetivo específico. Já a instituição social é a expressão da sociedade voltada para a própria sociedade, sendo capaz de produzir conhecimento científico e sujeitos que sejam capazes de atender às necessidades por elas requisitadas. Assim, a sociedade atual acaba por transformar os aparatos estatais em organizações sociais, a exemplo da universidade, que agora passa a produzir mão de obra crítica e requisitada para o mercado, e resulta então na não compreensão dos cidadãos em seu completo, mas apenas como custos potenciais para lucro. Isso colabora com o agravamento geral dos eventos estressores e, posteriormente, na intensificação do sofrimento mental na população em geral. Após todo o conteúdo abordado, ainda assim é importante pensarmos sobre o acolhimento dos pacientes passando por sofrimento mental no serviço hospitalar de emergência. A prática biomédica institucionalizada, que impede os enfermeiros de participarem no acolhimento das pessoas, mostra-se ineficiente no cuidado com os pacientes.
Esse fato evidencia a falta de preparo e qualificação dos próprios enfermeiros em relação à abordagem adequada para atendê-los. Ainda nesse sentido, a atenção básica de saúde, com intervenção de apoio psicossocial precoce, é essencial para a estabilização emocional dos indivíduos afetados por incidentes críticos. Quando há uma equipe multiprofissional dedicada à atenção básica, são realizados serviços eficazes e há uma identificação precoce dos sintomas de sofrimento mental, permitindo o encaminhamento para serviços especializados. Assim, os primeiros socorros são cruciais em crises como emergências psiquiátricas, contribuindo para a segurança dos pacientes e dos profissionais, que são treinados para agir nessas situações. Dessa forma, a atenção básica promove uma abordagem proativa e preventiva, melhorando consequentemente o atendimento e a qualidade de vida dos indivíduos. Agora, nós vamos entrevistar a psicóloga Rose Claire, que atende tanto no setor público como no setor privado, demonstrando diversas realidades para complementar, assim, a matéria de necessidades para com o assunto de sofrimentos mentais hoje em dia na sociedade. Eu vou começar me apresentando, né? Acho que, enfim, para todo mundo me conhecer um pouquinho mais. Eu me chamo Rose Claire Emanuele, sou psicóloga, né? Fiz residência em atenção básica, fiz 2 anos de residência na atenção básica daqui da cidade de Mossoró, pela UERN também, né? Então, eu tive essa experiência dentro da atenção básica. Hoje eu estou atuando na clínica, mas eu também iniciei recentemente com os atendimentos no PAN, né? Acredito que a maioria de vocês deva conhecer. O PAN é um equipamento da segunda, né? Do segundo nível de complexidade, então ele atende casos, enfim, de transtornos, né? Assim, geralmente é o lugar onde as pessoas buscam esse acompanhamento individual no SUS, né? Geralmente é esse primeiro lugar onde as pessoas conseguem, né, esse acompanhamento. E aí, falando um pouquinho sobre as questões sociais, né, e econômicas e do quanto isso pode interferir ou não, né, na saúde mental. Quando a gente fala sobre saúde e doença, né, saúde mental como um todo, a gente precisa levar em consideração muitos fatores, né? E eu vivi muito isso na prática. Eu não comentei, né? Mas assim que eu terminei a faculdade, eu já entrei na residência, né? Então, foi a minha primeira experiência profissional, foi dentro da residência. E aí, foi uma segunda escola para mim, né? Depois da faculdade, foi um lugar onde eu aprendi muito, onde eu adquiri muita experiência, porque eu estava lá na ponta, né? Então, a atenção básica é a porta de entrada para todas as demandas. E aí, eu era responsável pela parte de saúde mental, né? Da minha unidade, da unidade a qual eu estava inserida. E aí, lá, apesar de já entender e já saber o quanto as questões econômicas e sociais interferem, né? Assim, a gente sabe muito na teoria, mas quando a gente lida com isso na prática é bem diferente, né? Então, e eu senti muito essa diferença também quando eu saí da residência e comecei na clínica, né? Então, quando a gente está na faculdade, a gente estuda muito e acredito que vocês já devam ter visto, ou enfim, ainda vão ver sobre a questão dos determinantes sociais em saúde, né? Que são vários. E todos esses interferem, né, direta ou indiretamente, tanto nas questões de saúde como de saúde mental, né? Então, questão de moradia, emprego, renda, saúde, né, assim, educação, tudo isso acaba interferindo. E aí, né, quando a gente lida, né, com áreas mais vulneráveis, né, que não têm acesso ao básico, né, que não têm acesso à alimentação, que não têm acesso à renda, né, que não têm acesso a, enfim, serviços de qualidade, a gente percebe o quanto isso interfere no sofrimento, né? Eu vivi muito isso na prática, quando eu estava, né, na residência, porque era a demanda que mais chegava, assim, né? A gente lidava com muitas demandas de questões de depressão, de ansiedade, né? Que inclusive a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mais lá na frente, né? Mas todas essas demandas, elas eram atravessadas por questões sociais, econômicas, né? Assim, dessa questão da falta de segurança, né? Então, tudo isso acabava interferindo, né? Na forma como aquele sujeito estava em sofrimento, né? Era como se fosse algo que intensificasse ainda mais o sofrimento daquele sujeito, né? Então, o fato de não ter o que comer, né? De não ter o dinheiro ali no final do mês para pagar as contas, né? Enfim, questões que a gente sabe que na teoria existe, mas quando a gente lida com esse sofrimento na prática é muito mais difícil, né? Então, quando eu fui para o atendimento particular, né, para o atendimento privado, eu vi o quanto isso tinha um impacto muito grande. Por exemplo, a gente entende, né, que nas questões de saúde mental a gente faz um trabalho muito com outros profissionais, né? Então, eu não trabalho sozinha e lá na UBS a gente vivia muito disso do atendimento multi, né? De entender as necessidades ali do usuário está precisando de um atendimento médico, de um atendimento com nutricionista, com fisioterapeuta, com psiquiatra, né? Assim, para mim a maior dificuldade era conseguir um encaminhamento para um psiquiatra, diferentemente, por exemplo, do particular, né? Que sei lá, no particular eu faço um encaminhamento para o paciente e o paciente consegue porque ele tem condições de arcar com aquela consulta. E no SUS acaba que é diferente porque
acredito que vocês devam conhecer um pouco de como a rede funciona, né? Então, quando eu faço um encaminhamento para um psiquiatra, ele vai para uma fila, né? Aquele encaminhamento vai para uma fila e aí tem várias pessoas que também estão procurando, que também estão em um estado de sofrimento, e aí aquele caso acaba se agravando ainda mais porque não consegue, enfim, ter o acompanhamento com o psiquiatra, e não consegue tomar a medicação adequada, e aí eu muitas vezes, né, acabava me frustrando muito porque eu tinha a sensação de, em alguns momentos, estar enxugando o gelo, né? Então, eu fazia o acompanhamento, estava ali dando todo o suporte, entendendo que, sim, o meu papel ali era muito importante, mas em muitos momentos eu me sentia, às vezes, de mãos e pernas, assim, cruzadas, por não saber para onde ir, né? E aí acabava que dificultava muito, né? Então, imagine uma pessoa que tem um transtorno mental, ou não precisa nem ser um transtorno, mas que está ali num estado de sofrimento, essas questões sociais, elas vêm muito como um agravante, né? De tipo assim, eu já estou lidando com muita coisa, e aí essas questões sociais e econômicas vêm para agravar ainda mais aquela situação, enfim, prejudicar ainda mais o paciente, né? A gente poderia passar horas falando sobre esse ponto, né? Inclusive, eu abordei esse tópico hoje em um atendimento que eu fiz sobre essa questão da prevenção. Hoje, né, e aí já aliando prevenção e educação em saúde. Hoje a gente já tem uma disseminação muito maior da importância do cuidado em saúde mental. E a gente entende que o cuidado em saúde mental não é só um acompanhamento com psicólogo, né? Obviamente, sendo esse muito importante, mas durante muito tempo, né, ir a um psicólogo foi um tabu, ainda é, né? E para muitas pessoas ainda é, né? Ainda muito aquela discussão ligada à loucura, né? De que só vai para um psicólogo quem é doido, aquela coisa toda, que hoje já foi muito desconstruída, mas que ainda tem muitas pessoas que têm essa dificuldade em entender de fato o que é que um psicólogo faz, né? Mas a importância da prevenção, principalmente nos dias que a gente vive, né? Nos dias atuais. Eu sempre falo muito que as pessoas enxergam um psicólogo como se fosse um bombeiro, né? De vai ali, apaga o fogo naquele momento de crise, né? Da pessoa estar num sofrimento muito intenso, e aí geralmente as pessoas só buscam nessas situações, né? De tá ali, não sabe mais o que fazer, já fez de tudo, entre aspas, né? E chega lá no psicólogo com um sofrimento muito intenso. E, obviamente, que é possível, sim, né? Tratar e lidar melhor com essas questões, mas se a gente tivesse, né, um acompanhamento, né, um trabalho preventivo, no sentido de falar sobre a importância do cuidado em saúde mental, né, do cuidado com a gente mesmo, né, de entender a importância de lidar com as nossas emoções, né, hoje, né, assim, é muito bom que a gente vê essa discussão muito ligada à infância, né? Então, hoje a gente vê muitas crianças que já fazem acompanhamento, os pais já têm essa visão um pouco mais ampliada, né? De, não, eu vou procurar, né? A importância do meu filho ir agora para lá na frente, enfim, não sofrer as consequências, né? Então, eu acredito que a gente caminha muito a passos lentos, mas que eu espero, né, que daqui para frente a gente consiga bons resultados nisso, né? De entender que cuidar desde pequeno, né? Assim, acaba trazendo resultados muito positivos. E a educação em saúde, eu trabalhei muito com a educação em saúde também, na época da residência, e era muito nessa perspectiva, realmente, de disseminar, né, de levar para mais pessoas a importância desse cuidado, né? Então, a gente fazia muito um trabalho, assim, comunitário, né? De ir para as escolas, de fazer movimentos em calçadas, acredito que vocês também vão vivenciar isso mais lá na frente, né? Mas de ter esse contato ali com o usuário, né? E de entender o que é que eles entendem por saúde, né? De como é que o conceito de saúde foi construído a partir da vivência de cada um, né? Assim, saindo dos muros da faculdade e da academia para entender, de fato, na prática, como é que eles entendem aquilo e como é que a gente pode proporcionar um melhor cuidado, tanto em saúde quanto em saúde mental também, porque os dois estão muito ligados. Eu também bato muito na tecla e que eu sentia uma dificuldade maior, ainda sinto, na verdade, com pessoas que têm uma vulnerabilidade, né, um pouco maior nesse sentido, sobre a dificuldade em ter uma rede de apoio, né? Assim, a gente entende que as condições econômicas e, enfim, sociais acabam tendo um peso, como a gente já falou no começo. E aí, a importância desse suporte social vem muito nesse sentido dessa rede de apoio, né? De vem um paciente que não tem família, né? Enfim, não tem a quem recorrer, tem questões familiares, tem dificuldade com, enfim, com outras pessoas mesmo, e aí a gente não consegue estabelecer essa rede de apoio que é de extrema importância para que esse cuidado em saúde mental ele possa acontecer, né? Então, ter isso vivo, né, e ter isso forte dentro da comunidade é muito importante. E aí entram os equipamentos sociais, né, que também acabam dando um suporte, como, por exemplo, voltado muito para a saúde mental. Tem os CAPs, né, tem os CRAs, que entram como um suporte aí nesse sentido. Inclusive, falando sobre isso, eu lembrei, acho que pode caber muito nessa pergunta, de uma paciente que eu atendi, né, no PAN, e aí ela trazia muito essa dificuldade em relação a laços familiares, né, assim, de não ter um suporte, já era uma senhora, não tinha suporte familiar, não tinha, enfim, a quem recorrer em muitas situações, ela tinha muitas dificuldades em relação à questão financeira, questões sociais,
E aí ela trouxe um discurso muito bonito sobre o quanto o CAPS foi importante no tratamento dela, do quanto ela se sentia bem, ela se sentia cuidada, ela se sentia amada, né? Então ela disse que não sentia isso dentro de casa, mas sentia isso no CAPS, né? E aí para que a gente entenda também a importância desses equipamentos. Obviamente que, né, assim, são equipamentos que podem sempre melhorar, né, que a rede precisa, né, de, enfim, de uma reorganização em muitos aspectos, né, mas muitas pessoas têm muito um discurso de que as coisas dentro do SUS não funcionam, né, de que é porque é do SUS é que não funciona, que não presta, né, a gente infelizmente escuta muito disso, muito também por conta das coisas que já aconteceram e ainda acontecem, mas a gente precisa também entender que muita coisa funciona sim, né, e que muita coisa acontece por conta do SUS, né, então, na residência a gente vive muito disso, assim, do quanto o SUS é importante. Ele é diferente do que é na teoria e na prática? É totalmente diferente. Né? Mas, assim, hoje, que bom que ainda existem, sim, muitos profissionais comprometidos e capacitados a, enfim, darem o seu melhor e a fazerem o que realmente o usuário consiga acessar, né, os serviços ali da melhor forma. E acho que esse exemplo representa muito, né? O ponto do comunitário, do social, também contribui para que aquele paciente consiga, né, estreitar vínculos e consiga, enfim, dar continuidade, né? Porque sozinho a gente entende que é mais difícil, né? Quando eu não tenho um suporte dentro da família, dentro de pessoas próximas, acaba sendo bem mais difícil também, né? Então, relação aos dois, assim, né? Tem demandas que se repetem muito, né? Eu acredito que hoje a gente ouve muito falar mais, né, sobre transtornos mentais, sobre, enfim, esses adoecimentos no geral. Eu acredito que depois da pandemia, a discussão sobre isso, ela se intensificou bastante, né? Então, hoje a gente escuta muito falar sobre depressão, ansiedade, e são, sim, demandas que aparecem diariamente. Questões de transtornos de ansiedade, né? Pessoas com muitas crises de pânico, né? Depressão muito forte, né? Assim, tem muito também, uma demanda que aparece muito, a questão da depressão com ideação suicida, né? Que também é uma demanda que também aparece bastante, tanto no público quanto no privado. Mas eu sinto, pelo menos dentro da minha experiência até então, que as demandas elas acabam se diferindo um pouco, principalmente na intensidade, né? Porque, como eu falei, querendo ou não, hoje a gente entende, a gente tenta desconstruir um pouco desse olhar elitizado da psicologia, né? Mas hoje a gente entende que para a pessoa buscar um acompanhamento psicológico particular, ela precisa ter minimamente ali uma condição, porque não é barato, né? Assim, para muitas pessoas acaba que é um custo ali, é um investimento, né? Eu sempre falo que é um investimento. E aí, quando a pessoa ela consegue, né, ter esse suporte do acompanhamento psicológico, né, do acompanhamento psiquiátrico em muitos casos, né, de conseguir construir ali uma rede de apoio, ela consegue melhorar, né? Assim, dependendo do caso, dependendo da gravidade, é como se fosse um pouco mais facilitado, né? Porque ela tem mais recursos ali, né, para conseguir essa melhora. Já no público é diferente, né? Porque eu lido com isso diariamente também, né? Tem um paciente que precisa de um acompanhamento com um psiquiatra. A gente não consegue, infelizmente, assim. Hoje, né, a realidade que eu vivo, eu falo porque eu realmente vivo isso, o encaminhamento com o psiquiatra demora praticamente um ano, né? E aí, dentro desse ano, muita coisa acontece, né? Assim, pode haver um sofrimento muito maior, às vezes as pessoas melhoram, às vezes pioram, né? Inclusive, tanto no psiquiátrico quanto no psicológico também, né? Eu entrei recentemente no PAN e os pacientes que eu estou atendendo agora tinham, enfim, buscado acompanhamento ano passado, em setembro do ano passado, né? Então, de lá para cá, muita coisa já mudou na vida dessa pessoa, né? Muitas vezes a demanda que ela buscou lá atrás não é mais a demanda que é hoje, né? E aí, eu percebo, né, que, estou dizendo que no particular não apareçam casos graves, não é isso, né? Mas eu entendo que essa diferença, né, desse suporte que a pessoa que tem um pouco mais de condição, ela consegue, acaba que facilita um pouco, né? Mas isso não diminui o sofrimento dela, né? Não faz com que seja mais fácil, não, né? Mas acaba que quando a gente está, como eu falei, né, no público, encontrar esses caminhos é bem mais difícil, né? E aí é algo que a gente faz muito. Mas aí, eu vou falar isso também para que não fique parecendo que eu estou só falando mal, né? E que as coisas não funcionam. A gente consegue sim fazer um trabalho muito de qualidade também, né? Assim, no setor público, né? Eu fico muito feliz quando eu falo sobre isso, porque eu acompanhei pacientes, né? Eu falo muito da minha experiência da residência, porque foram 2 anos, né? Então, eu, enfim, passei muito tempo lá, e aí eu acompanhei pacientes, muitos pacientes por 2 anos. E aí, dentro desses 2 anos, apesar das dificuldades, apesar, enfim, das barreiras que a gente encontra, a gente conseguiu resultados muito positivos. E aí eu falo a gente, porque eu incluo muito a minha equipe também, né? Que, como eu falei, a gente fazia um trabalho muito multi. Mas, os resultados, eles aparecem, mas é como se viessem mais a passos lentos, né? Mas era muito gratificante, né? Assim, porque muitos pacientes que eu atendi e que eu atendo, ali no atendimento comigo, é o único contato que eles têm com a psicologia. Então, eu também me sinto muito numa responsabilidade de pensar, meu Deus, esse está sendo provavelmente o primeiro e único acompanhamento que essa pessoa vai ter, né? Esse acompanhamento psicológico. Então, a minha responsabilidade também é muito grande, né? De ofertar uma escuta, né? Um cuidado. A gente vê muito, né, assim, até nos memes da internet, né? Acho que vocês já devem ter visto em algum momento, né?
a diferença do psicólogo do SUS para o psicólogo particular, né, de como é, né, de como é a postura e tudo mais. E, obviamente, que na prática, pelo menos eu, né, tento não fazer dessa forma, né? Então, uma coisa que eu sempre bati muito na tecla, que eu continuo batendo, é sobre o tempo de atendimento. Eu já mudei um pouco aqui o foco da pergunta, mas só para fechar a minha linha de raciocínio, né? Eu batia muito na questão de tempo de atendimento. Eu poderia fazer um atendimento de 10, 15 minutos e atender, sei lá, 10, 15 pessoas num turno, mas aquilo não surtiria um efeito que eu queria, né? Assim, não iria fazer sentido nem para mim, nem para o paciente, né? Então, eu tento, obviamente que a demanda é bem maior, a gente precisa, sim, atender uma quantidade X de pacientes, mas eu tento ao máximo me colocar ali presente e, às vezes, estender um pouco mais o tempo, porque a pessoa está num estado de sofrimento muito grande, né? Então, não adianta a pessoa está um ano esperando um atendimento e lá vai eu atender a pessoa em 10 minutos e, para mim, não faz sentido, né? Então, eu tento fazer a minha parte, né? E fico muito feliz em ter conseguido resultados muito bons dentro desse tempo. Espero conseguir, né? Assim, eu sempre falo que eu gosto muito da clínica, mas estar no social também é uma das minhas paixões, né? Eu não consigo largar de alguma forma. Mas também, e aí são 6 categorias profissionais que podem, né, se colocar, né, nesse processo seletivo. Então, tem psicólogo, dentista, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista e enfermeiro, né? Então, são 6 categorias, e aí das novas equipes. E a equipe é composta pelas 6 pessoas, né? Então, para a minha UBS, para a UBS que eu passei 2 anos, foram 6. Aí vai essa equipe, e nós somos a equipe de residentes daquela unidade. E aí a gente dá todo o suporte para a unidade, né? Então, por exemplo, a UBS em que eu estava, o único acompanhamento psicológico que era ofertado era o meu. Uma grande responsabilidade, inclusive, né? Mas, enfim, o atendimento do nutricionista também era só do residente, do fisioterapeuta também era só do residente. A diferença era o enfermeiro, né? Porque na UBS já tem uma equipe, né? Que tem enfermeiro, na equipe de base da UBS já tem um enfermeiro, já tem assistente social em algumas. E já tem dentista também, né? Então, acabava que era mais desafiador para nós que não tínhamos ali um profissional, digamos, de referência, né? Aconteceu alguma coisa ali, eu vou recorrer a quem? Né? A gente tinha um preceptor de núcleo, né? Mas que não estava ali com a gente sempre na prática, né? Então, é basicamente assim que é organizado a equipe. Aí você fazia seu trabalho junto com o assistente social, com o enfermeiro, era todo em conjunto para poder Sim. atender o usuário. E aí, a partir desse atendimento que eles iam seguindo a consulta, tipo, Exatamente. A gente tentava fazer muito um trabalho em conjunto mesmo, porque nós passamos 2 anos lá, então nós éramos parte da equipe, né? Então a gente se inseria de alguma forma dentro da equipe. Então a gente tentava, né? Não estou dizendo que acontecia sempre, mas a gente sempre tentava fazer reuniões de equipe também com o pessoal da UBS, né? Para pensar em estratégias, né? Então a gente sempre fazia, como eu falei, muitas ações na comunidade, né? Ação na escola, quem ia? Era a equipe de residente, né? Movimentos ali de ir para uma calçada, que a gente chama de public calçada, né? Que vai para uma calçada de alguém, né? Falava com as agentes de saúde, e aí escolhia algum tema para trabalhar. Isso era quase que mensal, assim, era algo que a gente sempre fazia, né? De levar um tema para trabalhar essa questão da educação em saúde, né? Então, a gente sempre tentava se organizar com os médicos também, né? Então, a gente tinha uma boa relação com os médicos eu, por exemplo, né, tinha, como eu falei, a dificuldade em relação ao psiquiatra, né, e às vezes não tinha como encaminhar, mas aí eu falava com o médico para ver se ele poderia pelo menos passar ali alguma medicação, para, enfim, ser pelo menos um paliativo, ou, enfim, algumas vezes até era o que era realmente necessário, para conseguir, de alguma forma, atender a necessidade, né, como eu falei. Não é porque é mais difícil que a gente não conseguia, né, mas a gente tinha que caminhar ainda mais, né, então tinha que recorrer ali por vários caminhos para tentar, de alguma forma, enfim, atender minimamente a necessidade daquele usuário. Isso é um bom ponto também, porque entra muito na parte de necessidades, que já que não havia uma resolução, pelo menos o momento ali vocês conseguiam fazer alguma coisa. Sim. E também sobre a equipe de residentes, né? Que vocês movimentavam a comunidade também, é interessante, porque talvez às vezes as pessoas que trabalhavam efetivamente ali naquela UBS nem fizessem esse movimento que deveria ser feito e disseminado na comunidade. Vocês faziam isso, e todo ano tem isso, eu não sabia. E faz milagre? Não faz, né? Mas a gente traz uma diferença, querendo ou não, né? Então, por exemplo, quando eu saí, né, no meu ano, eu saí esse ano, né? Eu saí em março desse ano, e aí não foi a equipe de residente para mim UBS. Então, querendo ou não, fica, entre aspas, desassistido, de certa forma, porque não tem ali determinados profissionais. Porque, por exemplo, né, vamos pensar aqui uma situação de uma pessoa que está precisando de um acompanhamento psicológico e vai lá na UBS e sabe que tem um psicólogo. Por mais que eu tivesse uma lista de espera, mas era mais fácil, entre aspas, porque era um profissional que estava ali dentro do meu território. Se agora não tem mais, né, o profissional lá, quais são os caminhos que ele pode seguir? É tentar pegar um encaminhamento para ir para o PAN. E aí, para ele conseguir essa consulta no PAN, é bem mais difícil, né? Demora um pouco mais. Né? Não consegue? Consegue em algum momento, mas demora. Né? E aí, tem os outros serviços também que ele pode acessar, mas acaba que é bem mais difícil. Então, quando tem ali aquele profissional, né, tem o nutricionista, né? Tem o fisioterapeuta, que também era muito... Né? Todo mundo tinha uma lista de espera, porque todo mundo tinha muita demanda.
Mas, porque, como eu falei, né, era um acesso mais facilitado. Às vezes o paciente ia, estava num estado de sofrimento muito grande, por mais que, enfim, tivesse uma lista de espera e eu não pudesse atender, mas se eu tivesse livre, eu fazia ali, pelo menos um acolhimento, uma escuta inicial, né, que é muitas vezes o que está precisando ali naquele momento. Então, é uma falta, querendo ou não, é uma falta que faz. Eu acredito que até depois que vocês saem, a comunidade sinta falta. Tipo assim, cadê aquela psicóloga? Cadê aquele fisioterapeuta? Tenho certeza. Eu, inclusive, né, assim, eu saí da UBS e fui pro PAN. E aí chegaram alguns pacientes que eu atendia na UBS lá no PAN, né? Então foi uma surpresa, assim, uma surpresa boa, né? Assim, muitos ficaram felizes realmente. E muitos ainda, alguns tinham meu contato, né? E muitos ainda, tipo, falam e mandam mensagem que sentem falta realmente. A gente querendo ou não cria um vínculo, né? Então, como eu falei, tiveram pacientes que eu atendi os 2 anos, né? Por mais que e muito, obviamente que a gente faz sim encaminhamentos, né? Mas em algumas situações é até se desresponsabilizar pelo paciente, né? Então, eu poderia atender. Tinham casos que eu atendi lá na UBS que não eram casos de atenção básica, né? Que eu poderia encaminhar para um CAPS, para, sei lá, um outro serviço de média complexidade, por exemplo, né? Que atendam, porque na atenção básica, o que diz lá, né? É para atender transtornos, pessoas com adoecimento, sofrimento, transtornos mentais leves, né? De leves a moderados. Moderados a graves não é para ser na UBS. Mas em algumas situações eu entendia que se eu fosse encaminhar, né, até, enfim, de maneira ética mesmo, né, assim, pensando a partir do meu compromisso com a profissão. Se eu fosse encaminhar, talvez aquilo fosse muito pior, né, assim, para o paciente. Obviamente que a gente consegue abraçar o mundo com as pernas? Não. Né, alguns casos realmente a gente não tem muito o que fazer. Mas se eu via que era um caso que eu conseguia acompanhar, né, que, como eu falei, a gente percebe, era muito comum isso, né, de, eu percebi, estava atendendo um paciente que estava precisando muito ir para fisioterapeuta. Por mais que aquela pessoa não tivesse percebido, mas aí tem uma fisioterapeuta aqui, acho que seria interessante, né? Então, às vezes a gente fazia muito atendimento multi também, juntos, né? Assim, interdisciplinar, de, vamos aqui, eu e a nutricionista, né? Uma pessoa que está com uma demanda, sei lá, de transtorno alimentar, enfim. E aí, acontecia muito isso também, porque querendo ou não, a gente faz com que o paciente não precise estar passando e falando a mesma coisa para vários profissionais, então a gente otimiza o tempo, digamos assim, e aí a gente consegue atender melhor, né? De, por mais que a consulta demore um pouco mais, né? Mas acaba que é mais resolutivo, né? Então é um dos princípios, né? A questão da resolutividade aí, para que a gente realmente consiga atender minimamente aquela necessidade, né? Acolher aquele paciente e, enfim, fazer o que a gente pode. Com isso, concluímos que pensar e discutir tal problemática que permeia toda a sociedade é questionar o que está sendo feito pelo Estado brasileiro para tentar solucionar esse problema. E se as políticas públicas e planos operativos estão sendo elaborados com o intuito de sanar a situação ou apenas amenizar o suficiente para a manutenção da nossa organização social.